Fala, cara. Então, nessa aula aqui, nesse vídeo, eu vou falar bem rápido aqui sobre os tipos básicos de dados em Python, né? Só em Python não, em toda a linguagem de programação, acho que é isso aí. Quando a gente está começando o curso do zero, como é o nosso caso aqui, né? Dando os primeiros passos na linguagem de programação, todo o curso de programação ensina isso aqui, né? Os tipos básicos de dados ou os tipos primitivos de dados. Tem professor que chama de tipos primitivos, né? Falando de uma forma simplificada, são os tipos de data, as informações mais simples que tem ali, que a gente vai começar a usar para escrever as primeiras linhas de códigos ali, usando a linguagem de programação, né? Então, o mais famoso deles é o texto. A gente sempre vai usar texto no contexto aí da programação. E um texto em programação, no nosso caso aqui em Python, a gente chama de string, né? Uma string é uma informação do tipo texto que a gente vai poder usar nos nossos programas. Então, no Python tem uma palavrinha reservada para apontar que um dado é um dado do tipo string, do tipo texto, que é esse atributozinho aqui str, certo? Então, toda vez que aparecer esse str ou você digitar str em algum código teu, você está sinalizando que você está trabalhando com texto, com strings. Então, tem dois exemplos aqui que eu coloquei de string. Tem a palavra exemplo 1 e ela está entre aspas simples, com uma aspa que abre e uma aspa fecha. Então digo que isso aqui é um string, é um vetor, é um conjunto de caracteres que tem um endereçozinho. Isso aqui a gente vai ver em aulas futuras, hein? Mas é um texto, bota na cabeça que é um texto. Então posso fazer esse texto com aspa simples, que foi esse primeiro caso aqui. Posso escrever esse texto com aspa dupla, que foi esse exemplo 2 aqui. E posso disparar isso na tela, né, com a função print, que eu acho que eu falei em uma aula anterior. Estou colocando uma cerquilha aqui para transformar isso num comentário. Daqui para baixo estou colocando 3 sinais de aspa para transformar tudo que tiver aqui abaixo em um comentário, uma espécie de comentário também. Aqui eu isolei tudo, beleza. Então, isso aqui, ó, esse exemplo 1 e exemplo 2, a gente pode simplesmente digitar a palavra print. Haja printar, né, no começo de curso de Python. Então você abre aspas simples e escreve alguma coisa. No caso eu estou escrevendo o meu nome. Então, eu digo que isso aqui é uma string. Então estou dizendo Python, escreve para mim na tela a palavra Alex. Entre aspas, é uma string. Se eu não coloco essas aspas, o Python não identifica isso aqui como um tipo de informação, né? Se eu der um Ctrl Enter, ele dá um erro aqui, ó, tá vendo? Se eu apertar Run, ele não imprime Alex. Então eu tenho que sinalizar para a linguagem de programação que isso aqui é uma string. Como é que eu faço isso? Colocando a palavra entre aspas dupla ou entre aspas simples, certo? Ctrl Enter, ele dispara ali no lado do meu nome, Alex. Isso aí ficou claro, né? Beleza, esse é o primeiro tipo de dado, mais basicão de todos. Depois a gente tem esse aqui, que seria um dado numérico. Dados numéricos. Existem vários tipos de dados numéricos, né? Mas os mais simples, os mais básicos assim, são os do tipo inteiro e os do tipo ponto flutuante. Então a gente vai falar primeiro aqui do tipo inteiro. Então eu estou novamente isolando isso aqui, essa parte de baixo. Então, um número inteiro, ele é parecido com aquele conjunto dos números, se eu não me engano, naturais lá da matemática, né? São todos os números negativos ou não, incluindo o zero, que não tem uma fração, que são inteiros. Então, a gente sinaliza dentro do Python o número inteiro com esse atributo aqui, essa palavrinha reservada, né? Esse int, de integer, de inteiro. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de números inteiros aqui para você ter uma noção, né? Menos 3, menos 2, menos 1, o próprio zero sem o ponto, o 1, o 2 e o 3 e assim sucessivamente. No começo de um curso de programação, geralmente a gente exemplifica um número inteiro como, por exemplo, a idade de uma pessoa. Imagine que você está fazendo um programa e ele vai exibir ou vai pedir a idade de uma pessoa.
Então ele nunca vai pedir um número fracionado, ele sempre vai pedir um número exato ali. Quantos anos você tem? Tenho 30, tenho 22, tenho 35. Ele não vai pedir eu tenho 22 anos e meio. Nunca você vai pedir uma informação desse tipo. Então a idade de uma pessoa num sistemazinho de banco de dados, por exemplo, seria um número inteiro. Então, para a gente imprimir isso é simples também, né? Estou digitando aqui, ó, print, abre parênteses, e dentro desse parêntese eu vou digitar um número qualquer, digitar o número 100 aqui, perfeito? Estou dando um Ctrl Enter, ele dá um erro, que ele não sabe que tipo de 100 é esse que está aqui dentro do print, eu tenho que sinalizar para ele, e eu sinalizo com esse int aqui, né? Antes desse 100 eu tenho que colocar int, aí é como se eu estivesse dizendo, olha Python, depois desse int aqui, essa informação que eu quero que você imprima é um número do tipo inteiro. Acho que deu para entender. Então eu abri aspa aqui, fechei aspa aqui, certo? Perceba que eu abri aspa duas vezes e só fechei um, então ia dar um erro. Eu tenho que fechar mais um aqui para ficar correto. Então, int 100, certo? E essa parte aqui de cima eu vou transformar num comentário para não dar erro, né? Vou colocar uma cerquilha aqui, um hashtag aqui. Pronto, então ele só está levando em consideração isso aqui agora, né? Perfeito. Clico, Ctrl Enter, ele dispara ali 100, certo? Porque antes desse 100 entre parênteses, eu sinalizei para o Python, olha, que esse número aqui é um dado do tipo numérico. Se eu tivesse colocado um nome aqui, Alex, com certeza ia dar um erro, cara, porque aqui é um texto, né? E eu estou sinalizando que esse texto é um número. Se eu der um Ctrl Enter, ele vai dar um bug aqui. Poxa, como assim? Aqui tem caracteres. E ele quer que eu converta esses caracteres em números. Não dá, não tem como. Beleza? Então, tranquilo. Se eu colocar 1,5, acho que vai dar erro também. Porque em Python, a vírgula não pode ser usada em números, né? Ctrl Enter, ele dá um erro do mesmo jeito. Eu poderia colocar um ponto, certo? Aí ele ia considerar, ia arredondar, se eu não me engano. Ctrl Enter, ele arredonda para 1, tá vendo? Aqui é o número de ponto flutuante, 1.5, e eu estou sinalizando que eu quero um inteiro antes, então ela arredonda para 1. Beleza, acredito que deu para entender. Então toda vez que a gente quiser fazer uma conversão de um número, a gente vai colocar esse atributo int antes, beleza? Então estou apagando isso aqui, dei mais um exemplo, né? E agora a gente vai para os números do tipo ponto flutuante, né? Um número do tipo ponto flutuante, ele é parecido com aquele conjunto dos números reais lá da matemática, né? Então vai ter um ponto. Quando a gente trabalha com programação, com TI, a gente não usa vírgula. Você viu agora há pouco eu falei, né? Então toda vez que a gente precisar colocar um número fracionado, a gente vai usar o ponto. O exemplo assim, que eu vejo a maioria dos professores de programação básica assim, ensinando em cursos como esse é o peso ou a altura de uma pessoa, de um colaborador de uma empresa, por exemplo. Você vai colocar lá quanto o fulano de tal pesa. Daí o cara vai dizer lá, eu peso 85 quilos e 75 gramas. Então não é um número inteiro, né? É um número real, ali, fracionado, né? Qual é a tua altura? Tem 1,75 m, 1,75 m. Então é um número fracionado também, não é um número inteiro. Esse é o exemplo que a gente usa geralmente no começo de curso como esse. A palavra reservada para esse tipo de dado em Python é o float, certo? Então a gente coloca lá float antes, daí depois a gente abre o parênteses e coloca algum valor, ele vai converter aquele valor ali para ponto flutuante, certo? No decorrer do curso a gente vai estar usando isso de forma prática, mas nessa aula aqui foca nisso aqui, né? Então coloquei exemplos aqui, ó, menos 3.0, pode ser número negativo também, né? Menos 2.2, menos 1.0, o 0.0 também é um número de ponto flutuante. Se você fizer uma divisão em Python e você dividir qualquer número aí por, o resultado vai ser sempre um número de ponto flutuante. Deixa eu exemplificar isso aqui para você.
transformar isso aqui num comentário, cara. Por exemplo aqui, ó, print. Eu vou dar um print aqui, mano. E dentro desse print eu tô colocando aqui, ó, 200. Aliás, eu tô colocando 0 dividido por 2. O que será que vai dar aqui? Ctrl Enter. Dá um erro, né? Deixa eu colocar um número que dê para fazer 10. 10 dividido por 2. Vai dar um erro também. Então, cara, voltando aqui. Coloquei aqui nessa palavra print. Nesse exemplo aqui um float, não foi? Na realidade não precisava, não sei nem porque deu erro. Mas o que eu queria passar era isso aqui, ó. Print, abre parêntese. Pegar um número 0 e dividir o número 0 por qualquer número. Se eu vou dividir 0 por 2, o resultado vai ser 0, né? Qualquer número dividido por... Se você dividir 0 por qualquer número, o resultado é 0. Só que em programação esse 0 vai ser um número de ponto flutuante aqui. Vai ser 0.0, tá vendo aqui que deu aqui no lado? Ó. Não foi o número inteiro que deu. Acho que tá dando para entender o meu ponto de vista. Deixa eu tirar aqui essa cerquilha. Então, ponto flutuante a gente sinaliza com float. São números reais, negativos ou não, com o zero ou não, e tem que ter um ponto, né? Geralmente a gente usa isso para a altura de uma pessoa, quilômetros percorridos por um automóvel, quantidade de litros de uma caixa d'água e por aí vai. Certo? Toda vez que a gente precisar de usar um número com fração, a gente vai usar o ponto flutuante na programação. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu dividi 0 por 2, poderia ter colocado 100 aqui, ia dar a mesma coisa, né? Ctrl Enter, ia dar o... Não, nesse caso aqui, eu errei o quê? 0 dividido por 100... Ah, aqui em cima tá... Ele tá levando em conta. Pronto, agora deu certo, né? Dá o ponto ali. Beleza, então dentro do print aqui eu poderia colocar essa palavrinha reservada que eu falei aqui, né? Que é o float. Posso colocar ela aqui, float. E depois dessa palavrinha reservada eu posso colocar algum número. No caso aqui eu estou colocando 100, certo? E depois desse 100 eu fecho parênteses, que eu tenho que fechar, tenho que abrir, tenho que fechar os parênteses e as aspas sempre que eu os abrir aqui no Python. Então, por exemplo, aqui nesse print, eu abri uma vez o parênteses. Aí coloquei a palavra reservada float, que eu estou sinalizando que o que vem depois dela é um número com ponto, com fração, né? Coloquei o número 100 aqui dentro, ele vai ser convertido para ponto flutuante. Fechei o parênteses. Então, eu abri parênteses duas vezes. Então eu tenho que fechar duas vezes. Fechei duas vezes aqui. E agora ele vai ter que converter esse 100 para 100.0 para mim. Porque agora eu coloquei o float antes. Acho que ficou claro, né? Estou dando Ctrl Enter aqui. Ele vai dar o resultado ali do lado. 100.0. É um número de ponto flutuante. Beleza? Então continuando aqui com a nossa aula. Tem também os valores do tipo lógico. Aliás, do tipo numérico, quando a gente só começa com esses dois, né? Inteiro e flutuante. Mas aí, com o passar do tempo, você vai aprender que existem outros mais complexos. Existe número com raiz quadrada negativa, né? Número complexo. Outro tipo de data lista e por aí vai. Mas para o começo do treinamento é isso aqui. Número inteiro, número de ponto flutuante. Beleza? Então, continuando aqui. Temos também os números do tipo lógico booleano, que a gente sinaliza com a palavra reservada bool, B-O-O-L, certo? Que isso aqui é a base da informática, né? Desde quando ela surgiu até hoje. São valores que só podem expressar dois tipos de duas condições, dois valores, de verdadeiro ou de falso, né? Então, uma informação, um dado em Python do tipo booleano, ele vai retornar uma condição verdadeira, que a gente chama de true, com um T maiúsculo, ou uma condição falsa, que a gente chama de false,
com F maiúsculo, certo? Então isso aqui a gente vai usar muito no decorrer do treinamento, no decorrer da vida de um programador. Isso aqui sempre a gente está usando. E um jeito fácil da gente exemplificar isso é colocando esse exemplo aqui. Eu coloquei aqui o número 10, coloquei dois sinais de igualdade. Se eu coloco um sinal de igualdade em Python, eu estou dizendo que recebe, né, um atributo para receber uma variável. Isso eu vou ensinar em aulas futuras. Mas se você quiser sinalizar para o Python que você está fazendo uma comparação de igualdade, você tem que colocar o sinal de igual duas vezes. Então nessa expressão aqui, ó, eu estou dizendo para o Python que 10 é igual a 10, certo? É como se eu estivesse fazendo uma pergunta para a linguagem de programação. Daí ela vai me retornar um valor booleano ou lógico ou booleano, com esse retorno aqui de verdadeiro ou de falso. Isso de um jeito muito simples, né? Nessa primeira aula aqui eu não quero complicar muito nisso, mas dá para fazer uma tacada de coisa com essa parada aqui. Então, deixa eu colocar aqui o meu hashtagzinho para isolar isso aqui como comentário. Deixa eu rolar um pouquinho aqui para ficar mais visível para você. Estou colocando aqui um print, né? Print, abre parênteses, entre o primeiro parênteses e o último parênteses aqui, ó, eu coloquei 10 é igual a 10. Se eu der um Ctrl Enter e executar esse código, ele me retorna aqui, ó, true, é verdadeiro, tá certo, 10 é igual a 10. O sinal de diferente em Python, ele é sinalizado dessa forma aqui, ó. Você coloca um sinal de igual e depois do sinal de igual você coloca uma exclamação. Aqui, ó, nesse modelo eu estou dizendo que é diferente. É como se eu estivesse dizendo para o Python agora, Python, 10 é diferente de 10. 10 é diferente de 10. Daí ele vai ver isso aqui, ó. 10 é diferente de 10? Não, 10 não é diferente de 10. 10 é igual. Então ele vai dizer aqui, ele vai me retornar falso, certo? Com esse falso aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Enter. Aí ele deu um erro ali, certo? Um erro na linha, certo? Ele deu um erro porque aqui dentro eu não tô, eu não coloquei entre parênteses. Aqui são dois números, né? A partir do momento que eu coloco um sinal de diferente aqui, ó, muda, ele coloca um atributo de recebe aqui, como se 10 estivesse recebendo isso aqui. Então eu teria que exemplificar aqui, eu teria que colocar bool antes, né? Que é o atributo, esse atributo aqui, bool, palavra reservada do Python. E depois desse bool, teria que abrir um parêntese aqui. E depois desse aqui, eu teria que fechar esse parêntese. Será se agora vai? É como se eu estivesse dizendo, olha Python, bool, o que vem depois dessa palavra bool, depois desse parêntese aqui, é um dado do tipo lógico. É um dado do tipo booleano, tá ok? Estou dando Ctrl Enter. E ele ainda está dando erro. Cara, o que é que eu estou errando aqui? Eu estou errando porque eu estava colocando ao contrário. Então é isso, ó. Perceba. É falta de treino mesmo, falta de prática. Ó, veja bem. Se eu coloco dois sinais de igualdade, né? Aí eu estou comparando. 10 é igual a 10. Estou perguntando aqui, né? Print. 10 é igual a 10. Ctrl Enter. True, verdadeiro. O sinal de diferente é exclamação primeiro e depois o sinal de igual. Não o contrário. Estava fazendo assim, né? Igual, exclamação. Errei. Primeiro a exclamação, depois é o sinal de igualdade. Então agora eu estou perguntando. Print, escreva para mim, Python. 10 é diferente de 10? Ctrl Enter. Ele está me respondendo aqui no lado direito, falso. Não, 10 não é diferente de 10. Acredito que deu para entender, né? Então, se eu quiser forçar um dado do tipo lógico, eu teria que colocar essa palavrinha reservada antes, né? Bool. Mas nesse caso aqui nem precisava, porque ele já identificou de cara, né? Ctrl Enter.
e ele já dá ali o falso do mesmo jeito. Não precisaria eu colocar aqui especificando que o que está aqui dentro entre parênteses seria um dado do tipo lógico. Mas tranquilo, até aí beleza, né? Deu para entender. Deixa eu dar uma organizada nisso aqui, porque eu vou disponibilizar esse scriptzinho aqui abaixo nos comentários desse vídeo para consultas futuras. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Deixa eu recortar tudo isso, colocar aqui embaixo, cara, porque aí fica melhor. Então, tem aqui ó, a idade de uma pessoa, é um dado do tipo inteiro, não é? É um dado do tipo inteiro, 35 anos, 45 anos, assim sucessivamente. Então, coloquei um exemplo aqui, né? Print, qual a minha idade, por exemplo? Estou com 41. 41, daí anos, aqui eu coloquei entre aspas, porque isso aqui é um string. E depois de 41, eu coloquei uma vírgula, certo? Porque eu estou concatenando. Depois de 41, eu quero que venha um texto com o nome anos ali. E eu não coloquei uma vírgula aqui. Acho que isso vai dar um erro. Quer ver? Ctrl Enter. Deu um erro. Aqui ó, no type. Porque depois dessa palavra anos, depois da aspa aqui de anos, eu teria que colocar uma vírgula. Certo? Então eu estou dizendo para o Python. Python, escreva para mim a palavra 41. O número 41. Certo? Anos. E esse número 41 aqui dentro, eu quero que ele seja do tipo... Aliás, perdão, eu estou perguntando, né? Qual é o tipo desse valor 31? Type. Isso aqui é outra palavra reservada, por isso que eu coloquei aqui para você, certo? Então deixa eu quebrar a linha uma vez. Estou dando Ctrl Enter, certo? Ele dispara ali, ó, 41 anos. Class int, certo? Class int. Esse type é como se você estivesse perguntando para o Python: Python, que tipo de informação é essa que está aqui dentro? O Python te retorna, certo? Eu vou colocar isso de forma isolada aqui embaixo, em outro print, que aí fica mais fácil da pessoa. Acho que nem fica mais fácil, até complicar. Mas tranquilo, ó. Print, abre parênteses, colei aqui dentro. Type 41, certo? Type 41. Ctrl Enter, ele dispara ali ó, do lado. Run. Cara, eu tô com muita coisa aberta aqui, ele tá demorando para responder. Stop run, stop run. Deixa eu atualizar aqui. Ctrl Enter. Então ele pronto, você vê agora, né? Primeiro ele colocou ali, ó, 41 anos. Depois ele colocou uma class e entre aspas aqui int, de inteiro. Então eu tô perguntando pro Python, né? Esse 41 que eu coloquei aqui em cima, que tipo de dado é esse? É um dado do tipo inteiro, certo? Acho que ficou claro isso aí. Lembrando que depois dentro de uma string aqui, ó, você pode colocar uma quebra de linha contra a barra N. Não. Aí aqui ó, ficou tudo junto na mesma linha. Se eu der um Ctrl Enter agora, ele coloca em duas linhas separadas ali. Beleza? Acho que deu para entender até aqui, né? Agora, deixa eu colocar mais uma hashtagzinha aqui, transformar isso em comentário. E vamos para essa parte aqui agora, da altura, né? Pronto, a altura de uma pessoa, como eu falei anteriormente, considerado um número do tipo ponto flutuante, né? Por exemplo, eu devo ter 1,72 m e alguns centímetros. Vamos fazendo aqui uma analogia com a minha altura, né? Então, como a gente poderia fazer isso? Print 1,82 m, 1,82 de altura, certo? Daí esse type eu vou isolar ele aqui embaixo. Depois do print eu abri parênteses, coloquei o número de ponto flutuante 1,82, depois eu coloquei uma altura, depois eu fecho o meu parêntese, dou um Ctrl Enter, ele dispara ali ó, no lado direito 1,82 de altura, seria a altura de uma pessoa, né?
Que tipo de dado é esse? Aí você pode fazer uma pergunta para o Python usando print também. E haja usar print, né? Print, abre parênteses. Dentro desse parênteses eu coloco type, que é uma palavra reservada para eu descobrir que tipo de dado é aquele que vem depois, né? Então como é que ficou aqui? Estou fazendo uma pergunta para o Python, né? Python, type, que tipo de informação é essa aqui, ó, 1.80? Ele vai ter que me retornar que tipo é, que é uma informação do tipo float, ponto flutuante, certo? E eu quero que depois de altura ele quebre uma linha. Então aqui eu coloco um contra barra n, ele vai quebrar uma linhazinha do mesmo jeito que está aqui no meu código e depois é que ele vai me dar isso aqui. Então, seguro o Ctrl, dou um Enter, ele dispara ali do lado, né? 1.82 de altura, e isso é uma classe, é um tipo de data, é um tipo de objeto também, tudo em Python é um objeto, né? Do tipo float, ponto flutuante. Você vê que essa palavrinha type serve para isso, é uma palavra reservada. Tranquilo até aí, mais um exemplo que a gente deu. Deixa eu vir agora para aqui, colocando mais uma hashtagzinha aqui para isolar isso. E por fim nós temos esse aqui, que o professor num curso que eu estou fazendo, ele colocou esse exemplo aqui, ó, é maior de idade, 10 maior que 20, print 32 maior que 18, type. Foi um exemplo para dado booleano também, né? No caso aqui, eu falei aqui lógico booleano, isso aqui se enquadra aqui, ó. Lógico booleano, bool, true e false. Então ele colocou aqui, ó, é maior de idade. 10 é maior que 20. Isso aqui vai dar falso, seria um dado booleano. Print 32 maior que 18. Deixa eu quebrar isso aqui. Print 32 maior que 18. Estou fechando aqui o parêntese, quebrando uma linha aqui. Então, Python, escreve para mim na tela. 32 é maior que 18? Então é. Então isso aqui é um dado do tipo booleano, né? Ele vai retornar para mim a expressão true. No meu console aqui no lado direito, Ctrl Enter, ele dispara ali, deu um erro, certo? Ele está sinalizando ali, ó, que tem um erro aqui no fechamento de parêntese, certo? Então aqui embaixo ainda tem um textozinho que eu não isolei com a hashtag, né? Com a cerquilha. Então eu coloquei a cerquilha, transformei isso aqui em um comentário agora. E agora ele só vai ler isso, né? Tudo que está verde aqui no código, ele vai desconsiderar. Então Ctrl Enter, ele dispara ali no lado direito true, certo? Que 32 é maior que 18, certo? Agora eu quero saber que tipo de dado é esse. 32 é maior que 18. Então foi o que ele colocou aqui embaixo, né, professor? Você vai fazer isso, você vai digitar print, vai colocar a palavra type aqui dentro, né? Type, abre parênteses novo e isola essa expressão aqui dentro da expressão print, né? Print, abrir parênteses uma vez, type, tipo. Qual é o tipo de dado que está aqui entre esses dois parênteses dentro da função print, né? 32 maior que 18. Fechei parênteses uma vez, fechei parênteses duas vezes. Ele vai ter que me retornar, ele vai me retornar um true aqui dentro, né? Porque 32 é maior que 18, ele tem que me retornar true, verdadeiro. E aqui, ó, no type, ele vai ter que me retornar uma classe bool, uma classe booleana ou lógica, certo? Como eu falei aqui nesse exemplo. Então, estou dando um Ctrl Enter, certo? Ele dispara ali, ó, classe bool. Ele nem fez aqui como é que eu posso dizer, a comparação, né? Porque o type está antes. Para ele fazer essa comparação primeiro, eu teria que isolar isso aqui na frente, né? 32 maior que 18, colocar uma vírgula aqui. E depois eu colocaria o type
com a expressão. Com a expressão 32 maior que 18. Aqui dentro. Acho que deu para entender. Então, deixa eu dar uma organizada aqui. Escreva Python, 32 é maior que 18? Ele vai ter que retornar um true. Aí depois que ele retornar esse true, estou perguntando, ó, type, que tipo de informação é essa? 32 maior que 18. Ele vai ter que me retornar uma class bool, certo? Ctrl Enter, ele dispara ali em cima. Primeiro ele me deu o true, então funcionou, e depois ele me retornou a classe, certo? Que é uma classe do tipo lógica ou booleana. Então era isso que eu queria passar com essa aula, coisa básica, mas que para quem está iniciando do zero, do mais absoluto zero aí em programação, isso aqui é uma das primeiras coisas que você tem que aprender e pegar a manha para que você possa passar aí para as próximas aulas, beleza? Eu espero que você tenha entendido aí tudo que eu tinha, porque é tudo que eu passei nessa aula, né? Eu vou ficando por aqui, até uma próxima aula.